Jamais faça isso, os maiores erros de escritores que procrastinam. Continue aqui comigo se você quer aprender como parar de procrastinar ao tentar escrever o seu livro, finalmente terminar de escrever o seu livro e descobrir os maiores erros que você está cometendo e nem percebe, e muito mais. Eu sou Vilto Reis, escritor de fantasia, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa. Se você quiser conhecer meus últimos lançamentos, Nascida para o Trono e o quadrinho Fim do Império, o link está aqui na descrição. Seja bem-vindo a esse vídeo que é um esquenta para a nossa Rota do Escritor, o nosso evento online que é totalmente grátis. E nesse evento eu vou te mostrar o caminho das pedras do início ao fim para você escrever um livro do zero. Quer participar? Então é só clicar no primeiro link na descrição e confirmar a sua presença se você estiver no YouTube ou se estiver no Instagram. É só comentar a palavra Rota que eu vou mandar o link direto no seu direct. E antes de entrarmos no assunto do vídeo de hoje, eu tenho uma proposta que vai transformar a maneira como você escreve. E o melhor, sem custo algum. Tudo que você precisa fazer é curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Fazendo isso, você ganha acesso a um conteúdo semanal exclusivo que vai turbinar as suas habilidades de escrita. Posso contar com você? Maravilha, então. Agora prepare-se para o nosso vídeo de hoje e já se inscreve se você ainda não fez isso. Ok? Muitas vezes, ao ler um livro de um autor que a gente gosta, a gente acaba tendo aquela ideia de que para escrever tão bem, as pessoas devem ter algum talento natural, que a gente não tem. Às vezes a gente pensa nisso, que deve escrever todo dia, que deve sempre estar motivados, que quase nunca procrastinam e assim por diante. Mas isso não é verdade, e eu falo por experiência própria. Afinal, eu mesmo sou um procrastinador nato, tá? Eu sempre tive dificuldade em escrever todo dia, eu ficava enrolando para começar, tinha dias que eu mal escrevia 100 palavras, né? E pensava que, né, eu nasci assim, eu vou ser assim e acabou-se. Justamente por ser esse procrastinador, e com o passar do tempo, eu fui indo atrás de técnicas e dicas para mudar isso em mim e conseguir finalmente virar um escritor com volume de produção. Será que eu consegui? Bom, atualmente eu fui, né, de não conseguir escrever nem 100 palavras por dia para publicar 2 livros, um quadrinho, diversos contos. Tem mais 2 livros aí meus que devem sair talvez no ano que vem. Dar mentorias para novos escritores, publicar toda semana vídeos sobre escrita criativa e muito mais. Então sim, essas dicas funcionam e agora vamos a elas, né, para você poder aplicar hoje mesmo e também virar um escritor aí com volume de produção e não procrastina. Dica número 1. Faça um trabalho medíocre. Como assim, viu? É simples. Escritores são uma das espécies mais autocríticas do mundo. Até hoje eu nunca conheci um escritor que realmente gostasse da primeira versão do seu livro, ou segunda. Normalmente, a partir da terceira, se o escritor já é mais experiente, já entende mais essa coisa de escrever, aí é que ele começa a gostar. E quer saber um segredo? No geral, a primeira versão nem estava tão ruim assim. Provavelmente, se ele mostrasse a primeira versão para um amigo, ele até gostaria. Mas isso não importa, porque mesmo que essa outra pessoa falasse que gostou, o escritor ficaria com aquela ideia de que ele só fala isso porque é meu amigo, pai, mãe, primo, cachorro, né? Essas coisas assim. E aí, justamente por essa autocrítica que a gente acaba procrastinando. Afinal, se você assim não acha nada do que escreve bom, por que continuar tentando? E nisso você acaba nunca escrevendo, sempre deixando para depois, e aí o mundo está perdendo aí um futuro escritor. E como resolver isso? Muito simples, aceitação e consistência. O primeiro passo é seguir o lema "depois eu arrumo", que é o meu lema quando eu estou escrevendo a primeira versão dos meus textos. Aceite que essa primeira versão do seu livro vai ser ruim mesmo e tudo bem. Depois, quando você for revisar, você vai melhorar ela. Então, a próxima vez que for escrever, diga a si mesmo: tudo bem se ficar ruim, meu objetivo é apenas cumprir minha meta diária, não tem responsabilidade nenhuma, não tem peso nenhum, depois eu arrumo. Faça isso por tempo suficiente e você vai criar o costume de escrever todo dia. Além de que, de tanto escrever, a sua escrita também vai melhorar. Afinal, quanto mais a gente pratica,
melhor a gente fica. Somente após ter muitas ideias medíocres é que você ganha experiência para reconhecer uma boa ideia. Só depois de muito praticar e ler, você consegue diferenciar a boa da má escrita. E por fim, a inspiração só começa a dar as caras quando você se coloca no momento, ambiente e no estado mental para que você veja a sua chegada. William Faulkner, né, o escritor americano vencedor de um prêmio Nobel, ele brincava com a falsa ideia da inspiração. Ele dizia: "Eu apenas escrevo quando estou inspirado. Felizmente, a inspiração chega todo dia às 9 da manhã." Então me diz aí, você também é um procrastinador nato ou você consegue escrever todos os dias? Me conta nos comentários, ok? Número 2. Mesmo local, mesma hora, mesma rotina. O nosso cérebro, ele é um órgão de hábitos, tá? E quando ele coloca uma coisa na cabeça, é muito difícil tirar. Qualquer um que já tentou parar de beber, parar de comer doce ou seguir uma dieta, sabe do que eu estou falando. Porém, ao mesmo tempo, isso pode te atrapalhar, também pode ser usado para te ajudar a escrever todo dia. Você só precisa transformar a sua escrita em um hábito. Um erro muito comum de novos escritores é variar muito onde e quando escrevem. Um dia eles escrevem no celular de manhã, outro de noite na sala, outro de tarde na pausa do almoço e assim por diante. Você precisa criar uma rotina de escrita diária. Então procure escrever todos os dias, nem que seja 15 minutos. No mesmo local, na mesma hora, talvez até escutando as mesmas músicas e sentando do mesmo jeito. Porque ao fazer isso por tempo suficiente, você vai gravar no seu cérebro que ao estar naquela hora, naquele local, é hora de escrever. Com isso, assim que você der, assim que der aquela hora, a sua mente já vai começar a coçar para escrever. Na verdade, não escrever é que vai ser difícil. Além do que, só de sentar naquela mesa ou escrivaninha que você sempre usa, seu cérebro já vai entrar no modo escritor, focando mais fácil e te fazendo cumprir as suas metas diárias. E eu digo isso por experiência própria. Quem me acompanha no canal já deve ter visto meus vídeos de sprint aqui, as lives, onde eu separo uma hora do dia, eu faço uma live com vocês escrevendo, né, as minhas coisas ao vivo, e outras pessoas também, né, vão focando nas suas metas. No começo foi difícil, eu precisava também me forçar a escrever, procrastinava, porém como eu tinha dito para vocês que faria, né, que eu cumpriria a minha palavra, eu criei uma rotina de sempre naquele horário, fazer a live e escrever. E depois de fazer isso constantemente, acabou virando um hábito. Então eu já me peguei mesmo em um dia que não tinha live, escrevendo, porque eu me acostumei tanto a escrever naquele horário, todo dia, quando eu não faço, parece que falta alguma coisa no meu dia. E quanto mais eu faço, mais fácil parece ficar. Então me diz aí qual vai ser o horário e local onde você vai escrever todo dia. De manhã no quarto? De noite na sala? Comenta aí, porque ao falar para os outros isso vai aumentar e muito a sua chance de realmente seguir isso. É simplesmente como o cérebro funciona. Tá? E eu vou explicar melhor isso na dica 7. Então guarde essa informação aí. Dica 3. Comece pequeno. Um dos erros mais comuns que eu vejo dos meus alunos de escrita é já começarem com uma meta de escrever 1000 palavras por dia ou 2 horas todo dia. Você já começar com uma meta dessas é como se aquele amigo seu que era sedentário até ontem dissesse que a partir de hoje ele vai fazer 3 horas de academia todo dia. Quantos dias você acha que ele ia durar? Me conta aí nos comentários. Em vez de colocar uma meta de palavras diária grande, uma meta grande, comece com algo menor e mais fácil, como escrever 10 minutos sem parar por dia. Uma recomendação aqui é também fazer umas pequenas pausas de 5 minutos e aí voltar à sua escrita por mais 5 a 10 minutos para começar. Aos poucos você vai aumentando esse tempo de escrita, porque assim como você trabalha os seus músculos na academia, o mesmo acontece com escrever todos os dias. O importante é criar a consistência e o hábito antes de partir para o próximo exercício de escrita. Aí, com o tempo, você pode migrar para o método Pomodoro, onde você escreve 25 minutos, faz uma pausa por 5 minutos e aí repete esse ciclo mais 3 vezes.
E após a quarta vez você faz uma pausa maior, de 25 minutos, e pode recomeçar mais 4 ciclos até o tempo que você definiu aí para sua meta por dia. Ou você pode, mais adiante ainda, fazer o método mais longo, de 50 minutos de foco e 10 minutos de descanso. Então me diz aí, qual vai ser a sua pequena meta de escrita para amanhã? E não esquece de já deixar o like no vídeo para receber as notificações das próximas aulas do aquecimento da Rota do Escritor, que vão ser ainda melhores do que essa e vão te ajudar a melhorar ainda mais na sua escrita. E o bom é que essa última dica já se relaciona diretamente com a próxima dica número 4. Complete seu novo hábito em 2 minutos. A regra dos 2 minutos afirma o seguinte: ao iniciar um novo hábito, ele deve ser completado em menos de 2 minutos. Então, agora o que você precisa fazer é pegar aquela meta pequena que você acabou de definir e transformar ela em algo que você possa acabar em até 2 minutos. Como assim? Calma aí. Tá? Por exemplo, escrever 500 palavras por dia torna-se abrir o editor de textos e escrever uma linha. Ok? Essa vai ser a micrometa. Ler por 1 hora antes de dormir vira ler uma página antes de dormir. Assistir um vídeo de 20 minutos do Vilto se transforma em assistir 2 shorts no canal do Vilto. O primeiro passo para escrever todos os dias e evitar a procrastinação é começar pelo caminho de menor resistência, criando uma tarefa tão pequena e fácil que a sua mente nem queira se dar o trabalho de deixar para depois. E aí, depois que você começa, vai naturalmente pegar no tranco, já que o mais difícil sempre é começar. E se você seguiu a dica 2, você vai fazer isso no mesmo local, no horário de sempre, já fortalecendo esse hábito. Ok? E já pode aproveitar que começou aí para a próxima dica, né? Que a gente vai agora, que é a dica número 5. Encadeie vários hábitos. Um erro que atrapalha muito quem quer evitar procrastinar e escrever todo dia é esquecer de que encadear hábitos, tá? Pode ser uma estratégia eficaz para superar essa barreira e estabelecer uma rotina de escrita diária. Porque ao encadear, ao conectar hábitos, você constrói um impulso positivo que torna mais fácil continuar escrevendo após completar a primeira tarefa. Para fazer isso, você só precisa pegar um hábito extremamente simples, como de até 2 minutos, que você já escolheu para eliminar a resistência inicial, e após completar o hábito inicial, encadear com uma tarefa de escrita um pouco mais extensa. Por exemplo, após escrever a primeira frase, comprometa-se a escrever por mais 5 minutos. Essa progressão gradual permite que você ganhe impulso e se envolva mais profundamente no processo da escrita. E à medida que você se acostuma com a rotina de escrita diária, você adiciona etapas ao seu encadeamento de hábitos. Por exemplo, após os 10 minutos iniciais, se desafia a escrever por mais 10 minutos ou atingir uma meta específica de palavras. Mantenha esse encadeamento de hábitos, adicionando gradualmente mais tempo e mais complexidade às suas sessões de escrita. Com isso, vai chegar o dia em que, sem perceber, passo a passo, você foi de um procrastinador nato para um verdadeiro escritor com volume de produção. Okay? E lembre-se de que a chave é a consistência. Mesmo pequenas sessões de escrita diária podem resultar em um progresso muito grande ao longo do tempo. Então, pega a sua caneta ou abre o seu editor de textos e começa hoje mesmo a encadear seus hábitos de escrita. Dica número 6. Planeje proteções contra brechas. O que é isso, Wilton? A lei de Murphy diz que alguma coisa tem a mais remota chance de dar errado, certamente dará e no pior momento possível. E pode ter certeza de que essa lei também vale para escritores. E é um grande erro não se preparar para isso. Por isso, você já deve antecipar os desafios e ao menos pensar o que vai fazer se alguém vier te visitar bem na hora da sua escrita. E se tiver um trabalho para entregar no dia? O que você vai fazer quando sair de férias? Se você está viajando? E se você tem convidados em casa? E se você não tem nenhuma ideia?
Faça um plano de contingência. Obviamente, você não precisa ter uma planilha com tudo que pode acontecer e um plano para isso. Mas eu recomendo, ao menos, separar um momento para pensar no que pode acontecer e quais as medidas que você vai tomar. Assim, quando uma dessas coisas acontecer, eu garanto que você vai estar pronto. Nem que seja já deixando um copo de água para se der sede, deixando avisado, você só vai poder atender as visitas quando acabar o tempo de escrita ou o que for. Ok? Dica número 7. Se comprometa publicamente. Um erro que eu também vejo muito são novos escritores desistirem porque apenas deixaram os seus objetivos aqui, ó, na própria cabeça e não falaram para ninguém. Aqui é psicologia básica. Tá? Quando a gente afirma que a gente vai fazer algo para outra pessoa, né? Assim, ó, a gente naturalmente procrastina muito menos, tem muito mais chance de cumprir o combinado. Eu fiz isso criando as sessões do NaNoWriMo e o Clube do Sprint, onde eu escrevo o meu próximo livro e uma live no meu canal do YouTube aqui toda semana. Ao fazer esse acordo com os meus inscritos, eu me obriguei a cumprir isso. Consegui. Claro, você não precisa necessariamente fazer um NaNoWriMo, né, que é aquele mês de escrita em novembro, né, onde você tem que escrever um livro de 50 mil palavras. Você pode, por exemplo, juntar-se a um grupo de escritores onde se espera que você entregue algo novo toda semana. E trabalhar, talvez, com um treinador de redação, fazer uma mentoria de escritores, que é um serviço que eu presto, fazer uma postagem no Instagram com o horário da semana, falar para os seus familiares que você vai fazer isso, ou até recrutar aquele amigo, né, que sempre te apoia para ler os seus rascunhos. Enfim, as possibilidades são infinitas. Uma vez eu li uma história em um site e achei uma super ideia. Uma escritora disse para o filho: você tem o seu dever de casa, e eu tenho o meu dever de casa, que é trabalhar no meu romance. Quando você estiver fazendo sua lição de casa, eu farei a minha lição de casa. Se eu não estou fazendo o meu dever de casa, você não precisa fazer o seu. E o filho observava ela todos os dias, esperando ter um dia de folga, claro. Então me conta aí nos comentários qual vai ser a sua forma de se comprometer publicamente. E se você chegou até aqui é porque você está gostando dessas dicas. Então já deixa o seu like, porque com isso você vai receber, né, as notificações de todas as aulas do aquecimento da Rota do Escritor e melhorar ainda mais a sua escrita, terminando de escrever o seu livro bem mais rápido. E agora vamos para a dica e erro número 8, tá? Falta de desconexão digital. A gente vive numa era digital e a constante conexão com dispositivos eletrônicos pode ser uma grande distração para os escritores. A tentação de verificar os e-mails, as redes sociais, notícias, tudo isso pode interromper o fluxo de escrita e levar a gente à procrastinação. Então, estabelecer prioridades de desconexão digital durante as sessões de escrita pode ajudar os escritores a se concentrarem melhor e a evitar distrações. Então, quando você for escrever, já deixe o seu celular num outro cômodo, tá? Assim, de uma forma que te dê preguiça de ir lá pegar ele, talvez em cima da geladeira, desliga o Wi-Fi do seu notebook, alarmes e tudo mais. Tá? Pode ser uma opção para você, para te ajudar. Número 9, ignorar a importância do descanso criativo. Esse é um que eu até hoje tenho dificuldade. A escrita é uma atividade que exige não apenas inspiração, mas também energia mental e emocional. E muitos escritores se encontram imersos nos seus projetos, buscando o tempo inteiro palavras e ideias, e erram ao não perceber que o descanso criativo é muito importante para manter uma prática de escrita saudável e consistente. Ignorar a importância desse descanso criativo pode levar a um ciclo vicioso de procrastinação e até dificuldade em escrever todos os dias. Então, o descanso criativo não se trata apenas de pausar a escrita, mas sim de permitir que a mente descanse e se recupere, renovando as suas energias e perspectivas. Assim como o corpo precisa de um descanso após um exercício intenso, a mente também precisa de momentos de pausa para processar informações, gerar novas ideias e manter a criatividade fluindo. E ao ignorar o descanso criativo,
os escritores podem experimentar uma espécie de fadiga mental, diminuição da concentração e até bloqueio criativo. E esses sintomas podem se tornar barreiras muito grandes, tá? Dificultando o seu processo de escrita e levando à procrastinação. Então, em vez de fluir naturalmente, as palavras podem parecer forçadas e as ideias podem se tornar escassas, resultando aí na sua frustração, no seu desânimo. Além disso, a falta de descanso adequado pode afetar o seu bem-estar emocional, aumentando o estresse e a ansiedade. E essas emoções podem criar um ciclo de autocrítica e insegurança, fazendo com que você evite ainda mais a escrita, na tentativa aí de evitar sentimentos de insatisfação e inadequação. Para evitar esse ciclo prejudicial, é essencial reconhecer e valorizar o descanso como uma parte integral do seu processo de escrita. Ok? O descanso criativo oferece a oportunidade de você se reconectar com outras fontes de inspiração, como a leitura, a natureza, a arte e as próprias experiências pessoais. E esses momentos de desconexão podem abrir novos horizontes criativos, trazendo novas perspectivas e até melhorando seu trabalho aí de escritor. Ou seja, o importante é manter esse equilíbrio. Tá? Você precisa escrever todo dia, mas não pode exagerar ao ponto disso virar uma tortura. Se você gostou dessa dica, não sai daí, que agora vamos para o 10º erro e dica, né, por consequência. Número 10, não praticar a visualização criativa. O que é a visualização criativa, né? É uma ferramenta poderosa que pode influenciar significativamente assim, a qualidade e a frequência da escrita de um autor. Ela envolve a capacidade de você criar imagens mentais mais claras, mais detalhadas relacionadas ao seu trabalho, permitindo que você explore cenários, personagens e histórias num nível mais profundo. Desvalorizar o poder dessa visualização criativa pode ser um erro crítico para os escritores que buscam procrastinar menos e escrever todos os dias. Ao negligenciar isso, você pode perder uma oportunidade valiosa de se conectar mais profundamente com a sua obra e estimular a sua criatividade. Essa visualização ajuda a moldar e aprimorar ideias, né? Melhorando a clareza e até a direção na escrita. Então ela atua como uma ponte entre a mente criativa e a página em branco, tornando o processo de escrita mais intuitivo, mais envolvente. Além disso, a visualização criativa pode ser uma fonte de inspiração contínua. Ao visualizar cenas, diálogos, situações específicas, o escritor pode captar novas ideias, novos insights e soluções para possíveis bloqueios criativos. Então, essa prática permite que a mente explore possibilidades ilimitadas, estimulando a imaginação e a inovação constantemente. A escrita pode se tornar uma tarefa monótona, desafiadora, levando à procrastinação e à resistência em enfrentar a página em branco. Sem a visualização adequada, a sua conexão emocional e a sua paixão pelo projeto podem diminuir, tornando muito mais difícil manter um ritmo constante de escrita diária. Então, estabelecer momentos dedicados à visualização, seja através da meditação, da escrita livre ou da simples reflexão, pode ajudar você a nutrir a sua imaginação e a manter o foco e a energia na escrita. Além disso, a visualização criativa pode ser combinada com outras práticas de escrita, como o planejamento de enredos, desenvolvimento de personagens e a revisão de rascunhos, potencializando o impacto criativo em todo o processo. Ok? E agora, finalmente, vamos para o nosso último erro dessa lista. Número 11. Não reconhecer e celebrar as conquistas. O processo de escrita ele é repleto de desafios. E é comum que os escritores enfrentem momentos de dúvida, de insegurança e até de autocrítica. Tá? Nesse contexto, o reconhecimento e a celebração das pequenas conquistas são elementos cruciais para você manter a sua motivação, a sua confiança, seu compromisso com a sua prática de escrita diária. E quando você não reconhece e celebra suas conquistas, por menores que sejam, elas
você corre o risco de se sentir desvalorizado, desmotivado. E esse ciclo de autocrítica e desvalorização pode ser um gatilho para a procrastinação, fazendo com que você evite enfrentar a página em branco por medo de falhar ou não atender às expectativas. Além disso, a falta de celebração das conquistas pode criar uma percepção distorcida de progresso e sucesso. Ao ignorar os avanços e realizações na jornada do escrita, o escritor pode subestimar o seu crescimento e desenvolvimento, perdendo a oportunidade de se inspirar e se motivar com as suas próprias conquistas. Isso pode levar a uma mentalidade de estagnação, onde o escritor se sente preso com um ciclo repetitivo aí de dúvidas, inseguranças, dificultando a evolução contínua e o comprometimento com a prática da escrita. Afinal, você vai acabar tão focado no fato de ainda não ter cumprido sua meta de, sei lá, escrever 1000 palavras por dia, e não vai focar como deveria na própria evolução. No fato de que quando ele começou, ele mal conseguia escrever 100, e agora ele já está escrevendo 300, por exemplo. E ao reconhecer e valorizar os progressos realizados, por menores que sejam, você fortalece a sua resiliência emocional, a sua capacidade de enfrentar os desafios da escrita com uma perspectiva positiva, construtiva. E estabelecer momentos para refletir sobre os avanços, né? Expressar gratidão pelas realizações e celebrar esses marcos alcançados pode criar um ambiente mental positivo, um ambiente encorajador, incentivando ali um compromisso contínuo com a escrita. Então, com isso, a gente chega ao final aí da nossa jornada por hoje, explorando os maiores erros de escritores que procrastinam e as dicas, né, de como resolver esses erros. A gente viu por que fazer um trabalho medíocre, escrever sempre no mesmo local e hora, começar pequeno, estabelecer novos hábitos gastando apenas minutos, por que encadear novos hábitos, criar proteções contra brechas, se comprometer publicamente e os perigos de não se desconectar, ignorar a importância do descanso criativo e por que a gente deve praticar a visualização criativa e celebrar pequenas conquistas. Mas não pense que a nossa aventura termina aqui. No nosso próximo encontro, segunda, às 19 horas, a gente vai mergulhar em um tema crucial, tá? O truque de ouro para terminar cada capítulo com suspense. A gente vai explorar como manter o seu leitor preso no seu livro, praticamente o obrigando a não parar de ler até terminar. E se você não quer perder essas dicas valiosas, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. E lembre-se que esse vídeo é apenas um aquecimento da nossa Rota do Escritor, a nossa série especial de 3 lives que vão te guiar desde a concepção da ideia até a publicação do seu livro. Para garantir o seu lugar nesse evento imperdível e totalmente gratuito, é só clicar no link na descrição e se inscrever agora, se você estiver no YouTube, ou se estiver no Instagram, é só comentar a palavra Rota e o link da inscrição vai ser mandado no seu direct agora mesmo. Então é isso, minha gente. A gente se vê no próximo vídeo, onde a gente vai continuar a desbravar o universo da escrita. Até lá!